No caso, como que foi aí nesse primeiro processo com o Pedro em relação a você? Você sempre teve muita fé, mas perder um filho, imagina, não é fácil, né? Mas assim, como a gente conhece a história, não é? Você estava comentando ali na nossa sala de quando o pessoal chega que foram praticamente seis. Foi, porque sim. Seis, como é que eu posso Eu dizer? digo que foram 6 óbitos, né? Foram Praticamente 6 próximos. caixões, E eu digo muito para as minhas amigas assim, nossa, eu aprendi tanto nessa jornada, caixão não tem gaveta. Uhum. A maioria das pessoas acham que o importante é ter, o importante é ser para Cristo, Sim. né? E foi muito ruim nesse processo quando o Pedro fez a partida dele, que meu pai tinha partido 2 meses antes de Covid. Então, primeiro o seu pai. Foi, mas a minha mãe, porque foi 2020 Certo, tudo isso. certo. 2020 tudo isso. Em 2018, na ceia do Natal, minha mãe fez um AVC. Na ceia do Natal. 20 dias depois ela foi a óbito, era metástase de ovário. Nossa. Fazia 20 anos que ela não fazia prevenção. Sim. E eu chorei muito, porque eu estava cuidando da Ana e não pude dar atenção Sim. tanto ao Pedro. E eu não ia muito na casa da minha mãe, eu me senti muito culpada da forma que eu não dei a atenção Sim. a ela. E meu pai, concomitante, estava com Alzheimer. Mas ele pegou Covid e precipitou o óbito assim em Então, 2020. a sua mãe e o seu pai em 2020? 2 meses depois, o Pedro, em novembro, dia 30, porque meu pai morreu em agosto, dia 17 de agosto. O Pedro morreu em novembro, dia 30. E aí, quando foi em janeiro de 2021, o Cláudio contraiu a Covid. Ele passou 44 dias dentro da UTI e eu fui para dentro da UTI sem vacina nenhuma. Ele poderia ter vacinado, mas ele não quis se vacinar. Sim. Eu não quis me vacinar, porque eu ainda estava aquela polêmica que Sim. quando a gente se vacina, o germe fica na Sim, boca. sim. E eu tinha medo de passar para o Pedro, sabe? E eu fiquei 44 dias com ele ali e não peguei Covid, mas eu vi ele definhando dia a dia. Ele me dizia assim, meu bem, eu não tenho medo de morrer, mas eu via um medo no olho dele, específico. Ele fez insuficiência renal, fez insuficiência hepática, fez insuficiência pulmonar, foi para o ECMO, foi para a diálise, enfim, foi muito ruim. E eu tive 2 lutos, assim, em 4 meses. E 5 meses depois, a minha filha se formou em medicina. E eu vim para as fotos, aqui no Ipiranga, em São Paulo. Sim. E aí eu olhava para o céu e ela, mamãe, eles estão aqui. Para que essa cara? É desse jeito. Fica linda, cara de... Como é que ela dizia? Cara de Miss. Cara de Miss. Faça cara, pose de Miss. Eu, Ana, mas está faltando eles. Eles estão aqui conosco, mamãe. Eles estão lá de cima nos assistindo. E eu disse, nossa, que filha forte. Era assim, a gente tinha uma convivência de mãe para filho que, assim, a gente falava sobre tudo, intimidade, como o Pedro também. Sim. E aí ela passou 3 meses trabalhando. Ela removeu o paciente em ambulância, ela trabalhou em UBS e trabalhou numa urgência, dias de sábado. Ela passou 3 meses e depois de 3 meses ela convulsionou. Foi parar no hospital e eu estava em Fortaleza, tinha voltado a trabalhar. E aí, esperando minha aposentadoria, quando ela convulsionou, eu disse, Senhor, eu não creio. Aí, eu briguei com Deus. Eu disse, a minha filha, não, Senhor. Tu vai me dar um milagre. Eu acreditei demais no milagre. Quando o médico falou a biópsia, o tumor era muito idêntico ao do Pedro, só que com um grau de agressividade maior. Mas ele me deu esperanças, disse que tinha mais 2 terapias novas e que ele ia usar na Ana.
E aí, como o Cláudio tinha falecido, eu pude tratá-lo aqui num hospital de maior recurso. Sim. Com tudo que eu tive, tinha dúvida, meu Deus, e se eu tivesse levado o Pedro para São Paulo e tivesse um hospital melhor, ele tinha sobrevivido? E se? Aí a Ana foi a resposta. Ela foi para um hospital melhor. Mas, Guto, a minha filha era tão querida como o Pedro que, assim, até hoje eu recebo mensagens das técnicas, porque chegavam no quarto quando ela estava ruinzinha, que ela era necessário internar. Aí ela chegava, bom dia, Ana. Bom dia, senhora. Seja bem-vinda, Ana. É Ana ou doutora Ana? Pode me chamar de Ana Carolina mesmo. Aí ela sempre, a pessoa fazia o que ela necessitava. Ela, obrigada, senhora. Ana, eu sou tão nova, não me chama de senhora, não. E ela sempre foi muito engraçada. Ela dizia que agora eu tinha que namorar, que eu tinha que viver, e ela me chamava que eu tinha que ser os 50 tons de cinza, o Christian Grey. Meu Deus! Eu, Ana, menos, eu não consigo, Ana. Aí, era assim, tinha a planilha, quem eram os acompanhantes. Aí tinha as amigas, o noivo, aí tinha Christian Grey. Era você? Era eu. Eu, Ana, quem é Christian Grey? É o ator do 50 Tons de Cinza. Aí chegava, Guto, chegava as técnicas de enfermagem, senhora Grey, aí eu... Já ia ali. Porque não tinha nada a ver comigo. Ela estava com qual idade quando aconteceu isso? 25. 25. O diagnóstico foi com 24, foi em 2021, no final, no ano do óbito do Cláudio. Sim. E ela faleceu em 2022, em novembro. Foi 1 ano de terapia. Mas assim, olha só, ela fez a rádio, ficou com um déficit importantíssimo. Só que ela voltou a andar e teve a festa. Mamãe, vou não. Eu estou inchada, eu estou deformada, minhas amigas vão ver assim. Filha, tu estudou tanto, filha, vamos comemorar, eu e tu e eu. Mamãe, eu já sei onde isso termina. Eu vou para o mesmo lugar que o Pedro, o Cláudio. Eu não tenho medo de morrer, não. Mas sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo de te deixar sozinha nessa vida. E eu disse, filha, não tenha medo, porque quando tu chegar lá em cima, Guta, agora tu vai rir. Nós sempre fomos muito palhaços. Quando tu chegar lá em cima, que eu sei que tu vai para o céu, filha, ela fez voto de castidade, ela confessou, iam paridar altos lá. Quando tu chegar lá em cima, tu chega e diz assim, Jesus, olha ali para baixo, tu tá vendo ali minha mãe? E ela rindo, né? Uhum. Mamãe, tu não tem juízo. Tu tá vendo minha mãe? Ela já sofreu tanto. Aí Jesus vai olhar para ti, mas não é a hora dela. Ô, Jesus, vamos furar a fila, vamos botar a minha mãe na frente da fila e vamos trazer ela para cá, Ana. Por favor, me promete que tu vai pedir a Jesus para furar essa fila, a gente dá o jeitinho brasileiro. Uhum. Mamãe, tu não tem jeito não, mamãe. Até na minha gravidade, onde eu tô querendo... E ela sempre queria falar, me preparar para a morte dela. E eu não queria ouvir. Ela já tinha uma noção do que... Médica, ela sabia de tudo. Aí ela pediu 4 coisas para mim. Para eu não fazer a distanásia, que é prolongar o sofrimento. Certo. Eutanásia é você, sim, né? Sim. Distanásia é a prolongação. Ela não queria ser sondada. Certo. E ela também não queria que eu fizesse atos heróicos, tipo ir para uma UTI, ser reanimada, ser entubada. E a última coisa é que eu prometesse que eu não ia me matar, que eu ia seguir. Aí eu, filha, eu prometo. E os 74 dias foi o meu divisor de águas, onde eu ia para Fortaleza e voltava, e o pai ficava, o pai ainda estava vivo. E ele ia, tirava fotos, mas ele também se tratava, e ele precisava voltar porque ele já estava no 2º tumor, um linfoma não Hodgkin. Ele estava com leucemia, o pai biológico. O Regis.
E meu marido e meu filho já tinham partido. Vamos voltar Recapitular. aqui. Vamos recapitular. Então, no caso, antes de tudo, foi sua mãe, o seu pai... O e Pedro aí, e o Cláudio. E o Cláudio, que era o seu Meu marido. O filho e o marido. Isso. E aí depois... A Ana veio com esse diagnóstico surpresa. A Ana veio, aí chegou aí faleceu em 2022. Faleceu em 2022 e no dia dos pais do ano seguinte, o resto faleceu. Nossa. E Jesus. alguns meses, a minhas... Foram 6, né? 6 meses depois. 6 meses. Sim. Quando a Ana estava indo a óbito, a gente fez uma despedida, eu e ele, porque ele tinha que voltar para se tratar. Ele disse, o próximo a morrer vai ser eu. Eu para com isso. Ele sentiu uma culpa muito tremenda. Mas nem eu e nem a segunda esposa, a gente culpava ele. Isso foi uma fatalidade. E eu digo, as pessoas digam, que tragédia, Cris. Eu não digo que é tragédia. E não estou sendo hipócrita. Eu digo que são propósitos de Deus. Eu não queria. Se Deus tivesse, se ele me visitasse, dissesse, o que é que você quer? Eu quero uma casinha de taipa, qualquer uma, com eles. Não precisa nem comida, só eles. Mas eu sei, assim, eu aceito. Antes, eu digo assim, eu confio, eu aceito, eu entrego, mas eu não conseguia ter gratidão a Deus. Eu ainda não estava nessa fase. E eu dizia, eu sei que todo mundo perde, todo mundo, mas, nossa, que sequência foi essa? E eu mesmo questionava, eu digo, Deus, o que tu quer de mim? E eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, a minha filha não está mais aqui. E o que eu prometi a ela, eu fiz. Eu não deixei ninguém entubar ela, eu não deixei botarem a sonda. Quando ela estava inconsciente, eu deixei, porque era protocolo. E eu finquei o pé quando teve um outro tratamento alternativo, off-label, e não deu certo. Eu disse, doutor, pare essa quimioterapia. Minha filha me pediu. Mas foi um dos... Nossa, a decisão foi eu e Deus. E no momento da partida dela, era eu e Deus e ela. E eu disse, filha, vá. Agora, um dos momentos mais fortes, eu estava dando banho nela no banheiro e ela começou a chorar. E ela disse, mamãe, tu já sofreu tanto. Tu perdeu o Pedrinho, tu perdeu, porque ela disse ia perder. Eu digo, filho, eu devolvi. Tu perdeu o Pedrinho, tu perdeu a avó, tu perdeu o Cláudio. E agora eu não queria que tu ficasse me limpando, porque ela não tinha mais autonomia de tomar o banho só, ela precisava de todos os cuidados da enfermagem meu. Eu queria fazer tudo sozinha. E, às vezes, as meninas, dona Cris, a senhora precisa deitar um pouquinho. Às vezes, chegava uma no hospital, sentava do meu lado e disse, a senhora vai dormir, eu vou ficar aqui. Eu digo, mas eu não aguento, eu não consigo. Adrenalina. E no dia que ela deixou de falar, eram 4 alas, todas as técnicas foram me abraçar. Porque a Ana, assim, eu e a Ana, em todo sofrimento, a gente sabia que a gente ia passar por esse momento, mas a gente nunca tratou nenhuma mal, a gente nunca proferiu alguma coisa mal. Teve uma fisioterapeuta que chegou lá e sangrou ela. Eu digo, pode parar. Se você não parar agora, eu vou te bater. Mas eu não vou te bater, não. Para. Mas foi muito doloroso. Porque o Pedro, eu estava com o Cláudio comigo. O Cláudio, eu estava com a Ana comigo. E com a Ana, eu não tinha ninguém. E aí estava eu e ela no quarto. Quando eu vi que ela começou a gaspar, que é um prenúncio da morte, eu botei ela no meu colo, eu sentei do lado e eu comecei a embalar ela, assim. E eu dizia, filha, mamãe vai ficar bem, pode ir. A mamãe está aqui e a mamãe vai ser forte. E ela sempre dizia, mamãe, faça para as pessoas
e diga que eu sou mais que uma doença. Eu fiz medicina sabendo que eu tinha uma doença autoimune. Eu quis fazer. Uma doença não me define. Fica tranquila. Isso antes. Sim. Ali ela estava em coma. Aí eu disse, filha, eu tenho tanto orgulho de ti, então tive o prazer de poder me despedir. Aí a enfermeira chegou e disse, a senhora quer que eu chame o médico? Eu digo, não. Quer que eu chame o fisioterapeuta? Eu digo, não. O que a senhora quer? Eu digo, nada, eu quero só me despedir dela. E eu disse, filha, a mamãe teve a pedra mais preciosa que foi você na minha vida. Eu tenho tanto orgulho. Isso eu já dizia em vida. Sim. E dizia na partida. E que eu ia ficar bem. Repetia tudo. Que eu amava, que ela era a pessoa mais importante da minha vida, como eu cheguei a dizer para o Pedro. Sim. Então, assim, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é de ter me dado eles de presente, porque foram 2 filhos que eu não tenho nada para reclamar. Foram super especiais. E toda mãe ensina e aprende, mas eu aprendi mais do que eu ensinei. Sim. E aí, depois que aconteceu tudo, eu queria morrer. Eu imagino, é o que eu ia perguntar, né?